Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula 4 do nosso módulo 6, onde a gente vai tratar especificamente dos eletrodos de aterramento. Não pense, pessoal, com relação à palavra eletrodo, somente as hastes de terra. Eletrodos são os cabos dispostos horizontalmente na nossa malha de terra, as nossas próprias soldas, as conexões que vai ter entre as hastes ou entre os cabos, ou entre cabos e hastes que a gente vai ter na nossa malha de terra. Então, todos esses componentes são o nosso eletrodo de aterramento. E a gente tem que definir todos esses equipamentos, o tipo de solda que a gente vai utilizar, a espessura do cabo, o tipo de haste que a gente vai implementar. E aqui a gente vai definir algumas diretrizes para você, tá? E aqui a gente começa com a nossa frase: cuidado com o falso conhecimento. Ele é mais perigoso do que a ignorância. Por isso, pessoal, aprofundar cada vez mais no assunto, leiam livros pertinentes ao assunto aterramento, a I3E STD 80, né, que é a Standard 80 da I3E, tá? Que lá tem as recomendações também. As NBR 7117, 15751, esse treinamento não isenta a sua leitura, pessoal, tá? Você como profissional tem que fazer o download dessas normas, ler ela por completo, praticar também, que é muito importante, tá? Que a gente já traz exemplos aqui justamente para que você faça essa prática. E livros também, né? Sempre bem-vindo, tá? Então, vamos começar aqui na nossa aula, tá? O condutor da malha, pessoal, é o seguinte: o condutor da malha é dimensionado considerando, tá, os esforços térmicos aos quais ele vai ser submetido e aos esforços mecânicos, tá? Na norma, pessoal, o condutor mínimo que você pode utilizar para o aterramento, cabo de cobre nu 50 milímetros quadrados, a bitola mínima que você pode utilizar para o critério mecânico. Para o critério térmico, a gente tem que fazer os cálculos para ver qual que vai ser o condutor. A equação que define a seção desse condutor é feita pelo curto máximo que vai circular sobre aquele cabo, normalmente é sobre o rabicho, que é sobre ele que faz a derivação de uma parte metálica que supostamente foi exposta à falta, tá? E a gente utiliza a corrente de falta fase terra, e aqui a gente tem diversas constantes. Esse Tzinho, pessoal, é o tempo de operação da proteção, tá? Normalmente a gente tem que ajustar a nossa proteção para tirar instantaneamente o nosso curto fase terra, tá? E aqui, pessoal, é o nosso máximo curto, porque eu quero que esse cabo suporte esse máximo curto, não o mínimo, tá? E aqui eu tenho outras constantes da norma, que traz lá em uma tabela. Essa é a seção do condutor em milímetros quadrados. Fase terra é a corrente de falta fase terra, a máxima, em quiloamperes, tá, pessoal? Então, aqui na equação, por exemplo, se a corrente é 870 amperes, eu tenho que colocar 0,87 aqui, tá? Ka na fórmula, para eu não vacilar, para eu não dar uma seção muito elevada no cabo. T é o tempo de operação da proteção em segundos. Alfa-R é o coeficiente térmico de resistividade. Isso traz na norma, eu vou mostrar para vocês. Ρt é a resistividade de aterramento à temperatura expressa em ohms vezes centímetro. Tcap é o fator de capacidade térmica daquele condutor. Tm é a temperatura máxima suportável do tipo de conexão que você está utilizando por compressão, você está utilizando solda exotérmica, né? Ou a luminotermia, que chama também a exotérmica. Ta é a temperatura ambiente, tá? K0 é o coeficiente térmico de resistividade do condutor a 0 graus. Aí a gente pega essa equação, pessoal, e determina a seção. Então, o que a gente vai ter que ter minimamente de posse? A corrente de falta daquele sistema e o tempo de operação da proteção. O resto são constantes, e a temperatura ambiente, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui específico, tá? Primeiro, o K, né, o TM, né, pessoal, são as temperaturas suportadas a depender da conexão. Se eu estou utilizando uma conexão mecânica aparafusada ou por pressão, tá? É 250, por pressão, não é compressão, tá, pessoal? É diferente. Se eu for uma emenda tipo hexacetilênica, 450 graus, exotérmica, 850 graus, emenda a compressão. Compressão, pessoal, é só por meio de ferramenta hidráulica, tá? Essas são compressão. Pressão não. Pode ser por torção que ela vai exercer pressão, aquele contato, né? Compressão é que eu faço por meio de conectores com compressão por ferramenta hidráulica, tá? Bem claro nisso aqui. E aqui é solda exotérmica, tá? Beleza. E aqui, pessoal, é a constante Kf da norma que a gente vai utilizar para simplificação. Eu vou falar melhor para vocês. Não vamos falar dela agora, tá? Então, aquela tabela traz na norma, que é o Tm da equação, que é esse Tm aqui, ó. Então, se eu estou utilizando, por exemplo, uma solda exotérmica, o Tm vai ser 850, ó. Esse Tm aqui é o da equação, tá? E eu tiro dessa tabela da NBR 7117, tá?
Desculpa, NBR 15751. Isso aqui está na NBR 15751. E aqui, pessoal, eu tenho as constantes da norma a depender do tipo de condutor. Normalmente, pessoal, a gente vai utilizar o condutor de cobre macio, tá? E solda exotérmica, tá? Que é o que a gente recomenda para as malhas que você for executar. Então, para um exemplo específico que a gente tem, para uma determinada malha em que a corrente de falta é de 3.000 amperes, determinar a seção mínima do condutor de cobre macio com conexões por meio de solda exotérmica exposto a uma temperatura ambiente de 40 graus. Considere o tempo máximo de eliminação da falta de 250 milissegundos. Então, vamos fazer o cálculo. Seção do cabo mínima vai ser 3 kA, né, 3.000 amperes. 0,250 é o tempo máximo de eliminação em segundos, aqui está em milissegundos. O alfa-R a gente vai substituir, o alfa-ρT também, ó. Alfa-R do cobre macio, tá, pessoal? 0093. Aqui, ó, 00. São todas essas constantes aqui, ó, que a gente vai utilizar. 0093. O ρT dele, 1,724 vezes 10 à quarta, que é essa constante aqui. O TK é o 3,422 ln de K0. O K0 é 1 sobre o alfa-0, que está lá na tabela, que dá 234,19. A gente substitui na nossa equaçãozinha e aí chega na seção de 5,69. Um cabo de 5,69 aguentaria termicamente essa corrente de falta. Então, pessoal, é a mesma questão do cabo por queda de tensão ou por capacidade de corrente. O que der o maior cabo vai ser o cabo que eu vou escolher. O cabo, pelo critério térmico, dá 5,69. Pelo critério mecânico, dá 50. Eu vou utilizar o maior cabo, que vai ser o de 50 milímetros quadrados. Tá? Então, para você ver, pessoal, para um cabo de 50 não aguentar, tem que ser muita corrente, tá? Muita corrente mesmo. Normalmente, nesses sistemas simplificados de padrão de entrada de concessionária, vai ser difícil chegar numa magnitude que eu tenho que elevar para um cabo de 95 milímetros. Mas em subestações de 69 e 138, pessoal, a gente já começa a utilizar cabos de 95, tá? Considerando condições específicas de malha, a gente pode simplificar aquela equação grandona lá. Quais condições? A gente está utilizando cobre macio, tá? Temperatura ambiente de 40 graus e solda exotérmica, tá? Como o nosso conector, que é o padrão de malha que a gente recomenda que vocês utilizem. Condutor de cobre macio, no mínimo 50 milímetros quadrados, pode utilizar mais solda exotérmica, e aí a gente acha a seção simplificando aquela equação toda. O que eles fazem na verdade? Eles fazem essa tabela aqui, ó, eles fazem aquele termo todo que estava dividindo junto com T, eles chamam de KF, eles já fazem a conta pra gente. E aí eles dão essa tabela aqui, ó, que está lá na NBR 15751, tá? Não é 7117 esses critérios aqui, não. Essa tabela do KF aqui, ó. Então, se a gente está utilizando solda exotérmica, o KF vai ser 3,8. Aí a gente vem cá na nossa fórmula. Para aquele mesmo exemplo, tá? O que a gente faz? A gente joga aqui na equação, ó. 3Ka, o KF é 3,8 lá, o tempo de operação 0,250, a gente tem a seção bem aproximada. Lá deu 5,69 e 5,7, pessoal. Totalmente aproximado aqui, muito próximo. Então, essa equação atende, tá, para a condição de temperatura ambiente 40 graus, cobre macio, conexão de solda exotérmica. Tranquilo? Aí determinamos o nosso cabo, pessoal. O outro ponto que a gente tem que determinar, e aqui eu já vou te passar algumas recomendações, são as hastes de terra. Há concessionárias que obrigam que você utilize hastes do tipo cantoneira. Ok, desse jeito você não tem como fugir. As concessionárias também, algumas já estabelecem, ó, tal potência tantas hastes, tal potência tantas hastes. Não tem uma relação tão íntima entre potência e número de hastes, tá, pessoal? Mas é o padrão da concessionária que ela pede. O certo é a gente analisar a resistência do solo, que com o nosso sistema de aterramento enterrado lá, as potenciais de toque e de passo. Isso é importante, tá? Então, mesmo que a concessionária peça um mínimo, façam os cálculos, vê qual é o mínimo de hastes. Se der menor que o da concessionária, você coloque no mínimo o da concessionária. Se der maior, você coloca o seu. Ela não vai reprovar o seu projeto porque você está colocando mais hastes na sua malha, tá? Então, e utilizem, pessoal, haste de terra tipo copper weld, alta camada de deposição. Pode utilizar haste cobreada, tá? 2,4 metros ou 3 metros. A haste de 3 metros tem uma vantagem que ela joga os potenciais para regiões mais profundas do solo, pessoal. A haste serve para isso, para jogar os potenciais perigosos para regiões mais profundas e melhorar as características da minha malha com relação aos potenciais de toque dessa malha, tá? E de passo também ela melhora um pouco, mas mais os de toque, que vai ajudar bastante. Então,
utilizem essas hastes. Tem outros tipos de hastes? Tem, mas eu recomendo que você utilize essa. Basicamente, ela pode vir nas bitolas de 5/8 ou 3/4, tá? Como eu falei, 2,4 metros ou 3 metros. Os fabricantes normalmente fabricam com isso daqui. Posso também, pessoal, ter condições que eu prolongo a haste. Normalmente ela vem com essa parte rosqueável e tem uma luvazinha ali, se a gente quiser ir para regiões mais profundas do solo. Em algumas ocasiões, pessoal, a gente pode ter que colocar hastes mais profundas no solo para a gente fazer uma avaliação e melhorar o nosso aterramento, porque às vezes a resistividade da primeira camada é muito elevada, só que a resistividade da camada mais profundas são bem menores, então compensa a gente enterrar hastes mais profundas do que a gente fazer malhas maiores, entendeu? Dependendo do local. Então, a gente consegue expandir, essas hastes normalmente é de 3 metros. E aí a gente vai emendando uma atrás da outra, 3 metros atrás de 3 metros. Isso usa muito mais a concessionária que usa, porque ela coloca lá no pé do poste e vai afundando a haste lá uma atrás da outra, tá? Efetivo 14,3 milímetros de diâmetro. Essa daqui é o suporte, pessoal. Tem essa luva para a gente emendar e tem um parafuso para a gente bater ali, para a gente não prejudicar essa parte superior batendo aqui. Então, quando a gente vai descer uma haste mais, coloca ela aqui, a luva, coloca o parafuso e bate, né? Até ela alcançar uma profundidade legal, solta o parafuso, emenda a outra haste e vai empurrando a outra de cima nas costas dessa daqui. Beleza? E essas medições desses acessórios aqui, as medidas desses acessórios, normalmente são para hastes de 5/8 e de 3/4. Basicamente, pessoal, com relação ao dimensionamento dos nossos eletrodos, é isso daqui. Claro que tem hastes que vão ter suportabilidade mecânica maior do que outras, né? Por isso a gente opta em utilizar uma 3/4 ou a 5/8, pelo fato de ter uma resistência mecânica maior, para ela ser mais grossa, tá? Então, pessoal, basicamente é isso que a gente vai ter que determinar dos nossos eletrodos, que a norma pede que a gente determine o critério térmico e o critério mecânico no nosso projeto, da nossa malha. Basicamente, para a grande maioria dos casos, por padrão concessionário, 50 milímetros vai atender perfeitamente os nossos problemas. Beleza, pessoal? Com relação aos eletrodos de aterramento, é isso daí. E a gente vai agora para a nossa próxima aula.